Olha, Lorival Santana, essa rodada de análise, gente, é super importante. Boa noite, Lorival. Boa noite. Porque nós temos aqui os aspectos da reação do governo brasileiro, que tratamos tanto com Jussara quanto com Caio, né, as possibilidades, mas há também uma leitura importante a ser feita sobre o que esperar do governo Trump, da relação dos Estados Unidos, não só com países como o Brasil, mas com o resto dos países do mundo. Lorival, a medida me parece ter, eu disse agora há pouco, né, parece uma medida meio estapafúrdia, assim, até do ponto de vista da execução dela, né, de você criar uma lista de nomes, de autoridades. Esse é um ponto. O outro ponto é a subjetividade. O que é censura? O que é cumplicidade da censura? Né? O que quer dizer isso? Está na cabeça de Trump e ninguém sabe? Bem, sim, sempre é uma decisão política em última análise, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos adotavam essas sanções contra regimes autoritários, também a leitura do que seja um regime autoritário é uma releitura política e até mesmo ideológica. Também o terrorismo é um termo que tem um conceito que é bastante discutido, problemático na aplicação em alguns casos. Então, existe esse componente de subjetividade, embora a ciência política nos auxilie a entender perfeitamente o que é um regime democrático, diferenciá-lo de uma autocracia, assim como diferenciar uma ação militar ou de guerrilha legítima, aceitável pela lei internacional, em comparação com o terrorismo. Mas há, sim, sempre uma carga política em todas essas decisões, não é? Por que não, por exemplo, sancionar, muitas vezes, autoridades chinesas ou sauditas por esse tipo de ações? Mas, nesse caso, essa é uma mudança de 180 graus na leitura da lei Magnitsky e de muitas outras leis que existem nos Estados Unidos, que foram promulgadas com a intenção de evitar a guerra em última instância. Adotam-se sanções econômicas ou da ordem dos vistos e tal, para pressionar países e autoridades a voltar a agir da forma como os Estados Unidos desejam e não ter de recorrer a uma ação violenta. Então, isso tem muitos graus. O do visto é o nível mais baixo, depois passa para o congelamento de depósitos, né? O confisco de bens, né? E aí vai escalando até sanções contra os regimes, contra os países, de forma mais coletiva, né? Mas o que nós estamos assistindo é o Donald Trump usar essa ferramenta em algo que para ele é muito estratégico. Em primeiro lugar, a questão política, ter o apoio das Big Techs. Aliás, o Elon Musk está dirigindo, né, o departamento lá do governo, né, de mudanças lá do governo e tal. É uma figura central, um aliado importante de Trump. Mark Zuckerberg, que antes tinha se distanciado do Trump por ter adotado medidas de moderação nas suas redes sociais, se aproximou dele depois da eleição e estavam todos eles, os CEOs do Google, da Meta, do Twitter, do X, aliás, de todas as redes sociais americanas. Amazon, estavam todos lá. E de todas as plataformas digitais importantes, a Apple também, na posse dele. Então, isso tem um aspecto importante e também a leitura que eles fazem de liberdade de expressão, que seria uma forma de, na verdade, de proteger as mensagens que eles querem que sejam veiculadas, ao contrário de outras mensagens, por exemplo, de crítica a Israel. Isso é censurado pelo governo Trump.